Olá, bom dia. Vai ser encerrada hoje a Semana de Valorização da Magistratura. Durante toda essa semana foram realizadas várias ações que levam em conta o trabalho realizado pelos magistrados e o que pode ser feito para melhorar ainda mais esse trabalho. E quem veio tomar café comigo para falar um pouco sobre tudo isso foi o Dr. Olício Barros, que é presidente da Associação de Magistrados do Maranhão. Bom dia, Dr. Olício. Bom dia, Elda. Sempre um prazer estar aqui para falar um pouco mais sobre as ações da nossa Associação dos Magistrados e do Poder Judiciário do Maranhão. Eu que agradeço a sua presença. A gente está no encerramento. Vocês tiveram, durante essa semana, ações voltadas para essa valorização. Quando a gente fala valorização da magistratura, a gente está falando exatamente de quê? Olha, Elda, é interessante essa pergunta, né? Porque esse é um evento que faz parte do nosso calendário, né? Todos os anos, no mês de agosto, por ocasião da data que comemora a instalação dos cursos de Direito do Brasil, Dia do Advogado, Dia do Magistrado, né? Dia do Estudante, a gente propõe alguma temática para tratar da valorização do magistrado. Essa valorização é uma forma da gente dialogar com a sociedade sobre o trabalho do juiz. A gente tem a noção, a gente tem a compreensão de que o juiz, de que o magistrado, eles sempre ficam muito afastados da sociedade. A gente tem essa impressão mesmo, eu vou confirmar, eu vou concordar com o senhor. É natural, né? É natural. E a associação, ela realiza esse trabalho. Esse é um dos propósitos da associação, estabelecer essa interlocução para mostrar o que o juiz faz, qual é o dia a dia do juiz, quais são os desafios, quais são as dificuldades, não é? E ao fazermos isso, nesse diálogo com a sociedade, nós estamos valorizando o trabalho da magistratura. Entendi. E ao longo desses últimos anos, fizemos diversas ações, fizemos vídeos institucionais, campanhas para falar sobre o dia a dia do magistrado no interior. Já chegamos, inclusive, em um desses eventos, a levar alunos, estudantes aqui da rede pública de ensino de São Luís para algumas comarcas do interior. Que legal! Fizemos isso já em alguns anos para que eles compreendessem como é que funciona o dia a dia. Como é que é a dinâmica dessa função, né? Porque eu acho que vocês já avançaram um pouco ou muito, não sei, no entendimento de vocês, nessa questão de aproximação de tribunais, juízes e população, sim, claro, vamos dizer, de uma forma mais ampla. Porque a impressão que a gente tem é que o juiz, aquele que bota aquela toga, que fica... Toga preta, né? Toga preta, o que contribui mais, vai decidir sobre coisas que nos afetam. Isso, claro. Então, isso, de alguma forma, faz esse distanciamento entre uma coisa e outra, que gera esse... eu vou falar com o juiz, ele vou dizer o que para ele? Ele não vai levar em conta a minha posição. Você diria que já houve essa aproximação, quer dizer, já deu para encurtar esse caminho entre juízes, Tribunal de Justiça, Judiciário e população em geral? Olha, vamos tentar compreender isso, né? Eu penso o seguinte, eu acho que existe um distanciamento que ele é necessário, que é o distanciamento do processo. Sim, né? sim. Que o juiz tem que mostrar que ele é imparcial, que ele é independente, que ele dará uma decisão ali com isenção e com isonomia. Então isso é muito natural. Até a posição do juiz numa sala de audiência, a toga, todos esses símbolos são bem representativos disso. Isso é uma coisa. Agora, nós não podemos ter esse distanciamento no que se refere ao acesso à justiça. Gostei disso. Né? A gente não pode ter esse distanciamento. Aquilo que a população, né, demanda por compreensão. Né? O que essa decisão significa? Por que o judiciário decidiu dessa forma? E cada vez mais nós estamos sob o crivo da opinião pública, nós estamos sendo sempre muito avaliados, porque hoje com as redes sociais, com a televisão, com a internet, as pessoas acompanham as decisões são cada vez mais acessíveis. E até isso, né, essa é uma forma de dialogar, da gente se aproximar da sociedade, que é uma campanha que o CNJ fez, o nosso tribunal aqui adotou e a Associação dos Magistrados também tem apoiado, que é da linguagem simples, que é uma forma de reduzir esse hermetismo, né, da linguagem jurídica, para que a população possa compreender o significado das decisões. Então a gente... o famoso juridiquês. O famoso juridiquês, né? É claro, Elda, assim, que há expressões que são técnicas, isso é natural. Tem como mudar, não tem como mudar. Isso é de toda a profissão. Então, assim, num laudo de um engenheiro, tem alguns termos ali que são técnicos, de um médico, a gente não vai entender, do juiz. Mas há um certo hermetismo ali que a gente precisa acabar. Há uma linguagem ali muito rebuscada que a gente precisa também reduzir. Porque, às vezes, a parte, o cidadão, né, que é o destinatário da decisão, ele pega ali a decisão, isso já aconteceu comigo algumas vezes,
ele lê para mim a decisão e disse, ganhei ou não ganhei? Né? Pois é, ele não consegue entender nada a respeito do que foi decidido a respeito dele. Então, isso é uma forma, né, da gente ter esse diálogo mais aproximado com a sociedade. Deixa eu ver se eu entendi assim, resumindo. Tem que manter um certo distanciamento por conta das decisões que vão ser tomadas, porque você não pode mostrar que você é amigo de quem você vai julgar. Claro. Mais ou menos isso, né? Mas ao mesmo facilitar... A gente chama isso de equidistância das partes. Isso, você não pode me julgar se eu sou sua amiga, porque vão interpretar o quê? Você julgou favorável a mim, porque você é meu amigo, né? Então, esse distanciamento nessa conotação precisa ser mantido. Isso. Mas o acesso ao judiciário precisa ser incentivado. Isso. A gente precisa incentivar o acesso ao judiciário, o acesso responsável ao judiciário, não é? Cuidadoso, com advogado, né? Com a defensoria pública, ou por meio dos juizados especiais, né? Quando as pessoas efetivamente estão ali buscando a concretização de um direito. E a gente precisa esclarecer qual é o caminho que ela pode utilizar para chegar a isso. E, como eu falei a você, nesses últimos anos nós temos trabalhado várias temáticas para ter esse diálogo mais próximo com a sociedade. Esse ano nós resolvemos falar sobre inovação no âmbito do Poder Judiciário. Isso. Porque eu acho que isso aí é um assunto que está em voga, né? Todos estão discutindo isso, estão questionando isso. Eu acho que entre nós, juízes, a gente às vezes pergunta, as máquinas vão substituir os juízes? Não são só os juízes que perguntam. Os servidores, a população pergunta isso, não só os juízes, não é? Outro dia eu vi na internet, tem uma lista daquelas profissões que são mais suscetíveis de serem substituídas pelo uso da inteligência artificial. Né? Então, quais são os limites? Isso é bom? Isso é ruim? Isso vai nos ajudar? A máquina pode substituir o juiz nas decisões judiciais? Então, a gente está debatendo isso. Até para aquele aluno, aquele acadêmico de direito que está lá na faculdade, né? Porque quando eu era acadêmico eu sonhava em ser juiz. Né? O senhor sempre sonhou em ser juiz. Sonhava em ser juiz. Então, quando a gente está hoje na faculdade, a gente deve estar se perguntando, o aluno deve estar se perguntando, será que vai valer a pena ainda fazer concurso para a magistratura? Será que esse será um trabalho que será valorizado no futuro? Pois a máquina não teria mais imparcialidade no julgamento, A máquina não teria mais imparcialidade? Porque eu acho que se você jogar... Eu conversei aqui com o juiz Damos, que ele fez uma dissertação a respeito do uso da inteligência artificial, que eu fiquei assim encantada. Mas eu mesmo você pergunta assim, se a gente jogar as duas situações, os dois problemas para uma máquina, ela não vai saber decidir melhor do que um homem? Mas aí tem coisas que não podem ser feitas por uma máquina, né? Pois há limites. Então, assim, eu não sou um grande especialista na área de inteligência artificial, né? Eu tenho estudado, assim como os nossos colegas têm estudado. Nós temos grandes nomes, grandes valores nessa área, como o próprio Felipe Damos, que você acaba de citar, como o Ferdinando Cerejo, né? Tem um colega Raniel também, que é na nossa diretoria. Então, são colegas, o Rodrigo Terças, que hoje é um colega que também está na coordenação do processo judicial eletrônico, do PJE. Então, esses colegas têm debatido muito com toda a magistratura essa utilização da inteligência artificial. E eu acho que, assim, para dar um spoiler, eu acho que a grande ideia é que a inovação, a inteligência artificial, elas são capazes de nos ajudar, mas a supervisão, a última palavra... Tem que ser sempre humana, né? Tem que ser humana, né? Quando a gente se aproxima assim, de um processo eleitoral, como a gente tem esse ano, né, nos anos eleitorais, cresce muito esse temor com relação ao uso da inteligência artificial, porque a gente sabe ao mesmo tempo que ela está aí para ajudar, para facilitar, para dar mais celeridade a processos, no caso do judiciário, ela também pode ser usada de maneiras mais, vamos dizer assim, duvidosas. Né? Mais perniciosas, mais nocivas, né? Exatamente. Isso, eu acho que essa é uma fronteira que a gente está enfrentando hoje, né? Inclusive, a gente tem discutido muito a questão da regulação das redes sociais, da inteligência artificial, exatamente para que não sejam utilizadas para o mal, né? Para desequilibrar os pleitos, as lides e o processo eleitoral. Isso. Ok, nós vamos fazer só um intervalinho aqui rápido na nossa conversa, nós vamos tomar uma água, um cafezinho e vamos voltar para continuar falando desse processo de valorização da magistratura. Um minutinho só e a gente volta já já.
Já estamos de volta falando aqui sobre a Semana de Valorização da Magistratura e eu estou conversando com o presidente da Associação de Magistrados do Maranhão, doutor Olídice Barros, juiz Olídice Barros. A gente estava falando nesse processo de inovação do judiciário. Nesse quesito, doutor Olídice, o que a gente já avançou? Além da inteligência artificial, como a gente já tem falado, né? O que mais que a gente pode dizer? Isso aqui a gente já está usando de uma forma para garantir essa inovação. Olha, a inovação ela é um processo contínuo, né? Agora sim, a gente tem que compreender que a inovação ela não significa apenas inteligência artificial, chat GPT, robôs. Inovação é tudo aquilo que agrega um valor ao Poder Judiciário, que permite que o Judiciário ele faça mais com menos, que desburocratize problemas, que aproxime a sociedade, o cidadão do Poder Judiciário. Tudo isso é inovação. E eu acho que o grande boom da inovação, né, nossa Semana de Valorização é sobre inovação, mas o grande boom da inovação aconteceu num dos piores momentos da nossa sociedade recente, que foi na pandemia. Sim. Né? Eu lembro, Elda, que em 2020, quando nós tivemos ali aquele primeiro caso de Covid no Brasil e foi decretada aquela emergência nacional, a calamidade, eu lembro que eu era vice-presidente da associação, sentei com o presidente Ângelo na época, e a gente se perguntava o que é que nós vamos fazer, né? Vai parar tudo? E agora? E a gente começou a pensar, começou a discutir com o Tribunal de Justiça, com a Corregedoria, né, formas para que a jurisdição não parasse, para que a gente pudesse atender as pessoas e para que a gente pudesse também trazer estabilidade às relações sociais, porque muita coisa ia parar. Então, alguns projetos que estavam ali engatinhando, que estavam em curso, a gente trouxe para a mesa para poder utilizar naquele momento de crise, né? Então, as audiências por videoconferência, o atendimento remoto, o processo judicial eletrônico que a gente incrementou de uma forma massiva para que os processos pudessem tramitar todos na forma digital. Então, isso tudo foi feito naquela época e hoje, né, a gente colhe os frutos desse momento. Isso foi feito naquela época por conta da necessidade, mas agora ele passou a ser incorporado como uma forma mesmo de trabalho que facilita o dia a dia, né? As videoconferências, por exemplo, eu acho que elas vieram para ficar. Sim, né? Sim, sem dúvida. Isso facilita o trabalho do advogado, do juiz, da parte envolvida, facilita o trabalho de todo mundo. Às vezes eu converso com alguns advogados e eles adoram, talvez os advogados sejam os maiores entusiastas das audiências por videoconferência. Porque o que acontece? Às vezes, um advogado de uma grande empresa aqui de São Luís ou de São Paulo, quando ele não encontrava um correspondente, um outro advogado, para fazer uma audiência, digamos, em Alto Parnaíba, ele tinha que sair daqui, pegava um avião e ir até Alto Parnaíba para fazer essa audiência. Às vezes, era uma audiência de conciliação, e aí o juiz chegava e perguntava, tem acordo? Não tem? Não tem, acabou a audiência. Pronto, né? Ele fez uma viagem inteira. Fez uma viagem inteira. Para nada. Né? Para nada. Para um resultado ali que não era esperado por ele. Né? Ou que talvez fosse esperado. Que talvez fosse esperado, mas que não justificava um deslocamento tão grande, né? Mas que faz parte da formalidade, do rito, do processo. Né? Só esquentar nosso café. Ah, obrigado. Tá ótimo. Tá uma delícia o café. Então, Elda, hoje isso é feito por uma videoconferência, né? Isso é regulamentado pelo CNJ, então o juiz está lá na comarca, ele liga o computador, né? O advogado de ambas as partes acessa o link e nós temos audiência de conciliação, audiência de instrução, audiência de justificação, né? Ou simplesmente aquela chamada que o advogado quer fazer com o juiz para tratar de um processo. Perguntar por que o processo está parado, por que está demorando, o que aconteceu. Ele não precisa mais se deslocar até o tribunal, até a sala do juiz, para ter essa informação, né? Ele tem de casa, do escritório, de qualquer lugar. Do escritório, de qualquer lugar. Né? Entendi. Com relação também ao andamento de processos, a gente sabe dessas dificuldades por causa da montanha de judicialização que se tem todos os anos, todos os dias, né?
O andamento dele sempre foi um problema para o judiciário, porque acabava entulhando tudo, os juízes não são suficientes, vamos dizer, para tanta demanda, acabava lá naquele gargalo. Essa inovação, de alguma forma, ela está servindo para dar um alargamento nesse gargalo? Exatamente, exatamente. Esse processo de inovação, ele é contínuo, né? Todas as vezes que a gente incrementa alguma tecnologia no Poder Judiciário, alguma arte, a gente está inovando. Falei para você que lá em 2020, com a pandemia, nós adotamos estratégias inovadoras para que a jurisdição não parasse. E hoje, eu acho que a coisa mais importante da inovação é a gente pensar quais são as soluções, quais são as tecnologias que podem ajudar a reduzir esse estoque, esse volume de processos. Porque isso todos nós sabemos, a cada ano o número de processos aumenta, o ingresso de ações na justiça aumenta. Hoje nós temos 80 milhões de processos em tramitação no Brasil. Então você tem um ano em que os juízes estão trabalhando, estão ali julgaram mais do que o ano passado, só que no ano seguinte nós temos o ingresso de mais do que foi julgado. Mais do que foi julgado, né? Então, isso é um ciclo que não para nunca, né? Então, o que a gente faz? A gente tem que nomear mais juízes, mais servidores, construir mais fóruns. Isso tudo tem limite, né? Tem um problema de orçamento, tem um problema econômico aí. Então hoje... Que independe de vocês. Que independe da gente, né? Ou que ao menos isso gera um custo para a sociedade muito alto, né, em termos de orçamento público. Então hoje essas tecnologias, a inteligência artificial, os robôs, a automação, têm sido utilizados exatamente para colaborar com o trabalho do juiz e dos servidores. Pois é. Fazerem algumas atividades que os servidores às vezes demoravam dias, semanas, para que essas atividades sejam reduzidas para minutos, para horas, né? Então, identificar determinados processos, classes processuais, assuntos, fazer determinadas movimentações, analisar a documentação que está no processo e verificar qual é o precedente aplicável ao caso. Pois é. Isso a inteligência faz. Claro que a decisão final é do juiz. Sim, né? Sim. Mas o trabalho intermediário já foi feito de uma forma rápida e eficaz. Exatamente. Então, nós teremos amanhã, Elda, um seminário para discutir isso. A gente está trazendo palestrantes de fora do Maranhão, mas também aqui do nosso estado. Como eu disse, nós temos grandes valores, como o Felipe, o Ferdinando, né, o Rodrigo Tessas, e a gente vai discutir o que é que o Maranhão tem utilizado, o que é que os estados têm utilizado em termos de inovação, para melhorar a nossa vida, para melhorar o nosso dia a dia. Todos nós estamos ainda aprendendo a lidar com isso. É um momento novo no Poder Judiciário. E eu diria até revolucionário. Revolucionário, com toda certeza. É um momento novo, é um momento revolucionário. Mas como é que está a nossa posição nesse ranking? Quer dizer, como é que o Maranhão está se situando nessa utilização de novas tecnologias, de inovação, para conseguir esses resultados? A gente está bem? Olha, estamos muito bem. Nós temos algumas iniciativas de muito destaque no Poder Judiciário do Maranhão, né? E retornando ao que eu disse no início, inovação não é só inteligência artificial, não é só robô, é tudo aquilo que agrega. Pensa isso, a primeira imagem que vem, a gente fala inovação tecnológica, essa coisa, a gente pensa logo no robô, inteligência artificial. Os meus amigos, que são especialistas na área, eles sempre chamam atenção para isso, né? Inovação é maior do que inteligência artificial, né? Então, nós temos instalado no Maranhão um comitê de diversidade, que foi instalado na gestão do desembargador Lourival, que inclusive ganhou um prêmio do CNJ, o prêmio Inovare, que é o prêmio máximo do Poder Judiciário, que era uma campanha contra a LGBT-fobia. Já falamos aqui a respeito dele. Exatamente, isso é inovação, né? Medidas protetivas online para proteger mulheres vítimas de violência doméstica, isso é inovação. Tem um avanço melhor do que isso? Pois é, não é? Pois é. Isso é inovação. Nós temos um laboratório de inovação do Tribunal de Justiça, no Fórum de São Luís, em que servidores, juízes, parceiros da comunidade acadêmica sentam para pensar soluções
para essa grande quantidade de processos e para outros problemas e para outras burocracias do Poder Judiciário. O nosso laboratório de inovação foi um dos primeiros a ser instalados no Brasil. Né? Estamos bem na fita, né? Mais recentemente, o Tribunal de Justiça do Maranhão apresentou um projeto, um robô, o NIRI, em um evento nos Estados Unidos, na Expo Jude dos Estados Unidos, e esse projeto foi um projeto campeão, vencedor, né, nessa exposição. Esse é um projeto que identifica demandas predatórias, né, aqueles processos que talvez não tivessem ali razão de estar no Poder Judiciário, né, a questão da prevenção de processos, de documentos, e esse projeto foi apresentado nos Estados Unidos com o desembargador Jamil Gedeon, com o Rodrigo Tessas, que é coordenador do PJE, e com o Felipe Damos. Né? Então nós estamos muito bem no cenário nacional em termos de inovação, e a gente tem que se orgulhar disso. Pois então, vamos continuar nos orgulhando e vamos continuar torcendo para que essas inovações cheguem cada vez mais e que faça com que o Judiciário e a sociedade se aproximem da forma conveniente, claro, se aproximem e levem a resultados que a gente espera e que a gente também não precisa esperar tanto tempo por uma resposta da Justiça, que esses processos sirvam para acelerar essas respostas que a sociedade demanda para vocês, que eu sei que não são poucas. Exato. Mas, doutor Alice, muito obrigado por sua participação no programa, por me ajudar a fazer o programa de hoje. Parabéns pela profissão que o senhor sonhou, que o senhor escolheu. Obrigado. E que está vendo que está sendo reconhecida. Obrigado. Eu sou um apaixonado pela magistratura. E por isso a gente tem trabalhado sempre para melhorar o Poder Judiciário, aperfeiçoar o trabalho para a sociedade que é destinatária das nossas ações. Eu agradeço a oportunidade para poder falar desse nosso evento. Muito obrigada pela presença, bom dia mais uma vez e bom dia para você que está aí do outro lado, que já sabe que todo dia eu começo o programa cheio de notícias e quando a notícia é muito boa, eu fico mais feliz ainda. Minha ideia é essa, deixar o seu dia bem informado, de preferência com boas notícias. Bom dia, tchau e até a próxima.